Olá, meu nome é Luana Laís e estou cursando o curso técnico em agropecuária, na classe descentralizada Gleba 15 de novembro. Juntamente com o aluno Rodolfo Borges, iremos apresentar o TCC com o tema Interesse na Introdução de Minhocários na Cultura Familiar de Subsistência. Bom dia, eu sou Rodolfo Borges Borre, aluno do curso técnico em agropecuária da Gleba 15 de novembro, e juntamente com a aluna Luana Laís, apresentaremos o TCC com o tema Introdução de minhocários na agricultura familiar de subsistência. O minhocário é um meio de produção de adubos que basicamente utiliza esterco de gado e minhocas. É de baixo custo e de fácil manuseio. Por isso pode ser implantado praticamente em qualquer propriedade, desde que haja fonte de água e matéria-prima próxima. Ainda mais em nossa região do Pontal do Paranapanema, que tem grande quantidade de agricultores familiares que trabalham com gado de leite e não sabem o que fazer com esterco ou utilizam de forma errada. Como já falado, uma das principais produções em nossa região é a bovinocultura de leite. Portanto, a matéria-prima para a produção de humus é de fácil acesso e sem custo algum. Com pouco manejo e baixo custo de investimento, essa produção se torna atrativa para os produtores que procuram produzir alimentos mais saudáveis e cada vez mais deixar de lado adubos químicos. Como objetivo, queremos com esse trabalho saber a opinião dos produtores sobre o interesse em ter minhocário na propriedade e saber suas possíveis dificuldades e objetivo com o minhocário. Agricultura familiar de subsistência. A agricultura familiar se diferencia das outras por ter como função principal a produção de alimentos para consumos e vendas dos extraentes. Em sua maioria, a mão de obra utilizada é a dos próprios familiares. A agricultura familiar tem ainda como característica essencial que é a produção dos alimentos para a subsistência familiar, ou seja, sua produção. Veiga, 1991, Chander, 2003. Minhocário ou vermicompostagem. A minhocultura ou vermicompostagem é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas, sendo uma importante atrativa para resolver economicamente e ambientalmente os problemas dos dejetos orgânicos. Sebrae 2005. Substratos. Trabalhar a produção de humus é promover a cultura sustentável, que é aquela que conserva o solo, a água, os recursos genéricos, vegetais e animais, não degrada o meio ambiente e é tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceitável. Soares 2000. Segundo Basaco 2015, vários tipos de substrato podem ser utilizados no processo de vermicompostagem. Esses podem ser indicados a uma boa produtividade na produção desses alienados e contendo ótimos resultados no desempenho da adubação de plantas através do humus. Sua composição química também pode ser influenciada na escolha de substratos. Existem várias espécies diferentes de minhoca. Elas são seres anelídeos. Possuem como se fossem anéis por todo o seu corpo. No primeiro anel, perto do clitelo, que é essa parte mais saliente, está a boca e na outra extremidade o ânus. O clitelo é responsável pela formação do casulo, que contém no seu interior os filhotes das minhocas. Não possuem olhos nem ouvidos. Sua movimentação é influenciada por células sensíveis à luz que existem em sua pele.
Em geral, evitam a luz direta do sol e preferem ambientes mais úmidos e sombreados. Na primeira imagem, temos a minhoca vermelha da Califórnia, conhecida também como californiana. Acredito que é a mais difundida no Brasil, pelo seu alto poder de transformar a matéria orgânica em humus. Na segunda, vemos a gigante africana. Ela é mais difundida entre os pescadores, por ter um maior tamanho e não ser tão pegajosa como a californiana. Por último, temos a puladeira havaiana. Ela não é de tão fácil manuseio, tão fácil a criação, mas se adaptou muito bem nos solos da nossa região. Hoje em dia ela é mais encontrada em nossos quintais e sítios. Os pescadores também gostam de utilizar ela porque ela é mais resistente, ela é mais dura e se movimenta bastante. As minhocas são seres hermafroditas, ou seja, possuem os dois aparelhos reprodutivos, mas não podem se autofecundar. A fecundação acontece quando as duas minhocas ficam frente a frente e cada uma delas introduz seu órgão masculino na parte feminina uma da outra, ficando presa por um tempo. A figura a seguir representa bem esse ato, assim como a liberação dos casulos posteriormente. Estruturas. Pode-se reutilizar alguns recipientes do dia a dia na criação de minhocas, como bombonas, baldes e potes, e alguns materiais atrativos, como o bambu. Pode ainda fazer criação de minhocas ao ar livre, apenas com pilhas de substratos, e ser utilizado. Entre o sistema de criação ao ar livre, o minhocário campineiro, segundo Charndeck, 2007, é o mais simples e barato de ser construído. Manejo. O manejo do minhocário, depois de sua construção, é bastante simples. É importante que se cubra o minhocário a fim de reduzir sua exposição direta aos fatores climáticos, como o impacto das gotas de chuva e raios solares. Neste caso, o minhocário utilizado é o campineiro, por sua construção ser mais simples e prática. Sherman, 2009. Produtos. Como produtos da vermicompostagem, temos o humo de minhocas, que foram multiplicadas. Entre suas utilizações estão a alimentação de peixe, aves, pesca e podem ser designadas efeito farinha de minhoca. Materiais e métodos. O presente trabalho foi desenvolvido através de referenciamento teórico e pesquisa utilizando o questionário, com produtores rurais da região do Pontal do Paranapanema. O questionário em questão foi respondido por 22 produtores sobre o seu interesse em ter um minhocário na propriedade. As perguntas foram elaboradas visando descobrir a produção principal da propriedade e o conhecimento já existente dos mesmos com o assunto. Na primeira questão, perguntamos sobre as principais atividades desenvolvidas na propriedade. A pesquisa demonstrou que mais da metade trabalham com gado de leite e horticultura.
Na segunda, se utiliza adubos químicos. Percebemos aqui que 45,5% ainda utilizam adubação química. Na terceira, se utiliza o esterco como adubo. Relacionando essa resposta com a anterior, percebemos que apesar de utilizarem os adubos químicos, 95,5% também utilizam esterco como adubo. Na quarta, faz ou já fez compostagem. 72,7% falaram que nunca fizeram compostagem. Nas 5, perguntamos se tem minhocário atualmente. Apenas 18,2% falaram que sim. Na sexta, perguntamos também se tem interesse em ter minhocário. 72,7% falaram que sim, que tem interesse em ter minhocário. Na sétima, perguntamos se acham que os produtos oriundos do minhocário teriam interesse comercial em sua região. 22,7% acreditam que não. Na oitava, perguntamos também se gostariam de fazer um curso prático sobre minhocultura. 77,3% responderam que sim, que tem interesse em fazer o curso. Na nona, questionamos os produtores também em saber quais seriam as principais dificuldades, em sua opinião, em se ter minhocário. As principais foram conseguir as matrizes das minhocas, construir o minhocário e o seu manejo. Na décima e por último, perguntamos qual seria o seu principal interesse na produção. A grande maioria respondeu que teria interesse na produção de humus. Como mencionado na justificativa, grande parte dos produtores trabalham com leite e horticultura, que são atividades que se encaixam perfeitamente na produção de humus. Vimos também que suas dificuldades são básicas e fáceis. Como demonstram interesse em empreender mais sobre o assunto, pode buscar curso com o Senar, que oferece gratuitamente e possui instrutores que vão detalhar na prática todos os processos para a construção de um minhocário. Por fim, desmistificar suas dificuldades e mostrar que com baixíssimo investimento e utilizando a criatividade e ferramentas que já existem na propriedade, pode conseguir dar início ao seu projeto.